Deus ele criou. E Deus criou o homem e os abençoou. Gênesis 1, o versículo 27 e 28. E fala que Deus os abençoou e disse que eles multiplicassem, o que eles tinham que fazer mais? Eles tinham que governar todas as coisas e desfrutar de tudo que Deus tinha criado. Deus criou as árvores com frutos e o homem tinha alimentação. Deus criou os animais e todas as coisas. E o homem estava feliz. E o que foi que aconteceu? Queda. Gênesis 3, do 1 ao 6. Então, um dia, Satanás entrou, se apresentou na forma de uma serpente. Ele disse, Eva, Deus falou para você não comer do fruto de nenhum fruto das árvores que está no jardim? E ela disse, não, ele falou para não comer do fruto que está da árvore que está no meio do jardim. E aí Satanás fala, não, se você comer, certamente você não vai morrer. Mas como Deus, conhecerás o bem e o mal. Só que, se nós pensarmos bem, nós vamos entender um porém. Adão e Eva, eles conheciam a Deus, porque eles foram criados para estar com Deus. E aí, de repente, Satanás vai e fala assim, não, você como Deus, você vai conhecer o bem e o mal. Mas primeiro, como Deus. E eles deixaram de ouvir a voz de Deus e ouvir a voz de Satanás. E por isso, o que aconteceu com o homem? O homem saiu desse estado de feliz e completo, o qual Deus criou, e passou a viver assim. Debaixo da ação de Satanás e verdadeiramente separado de Deus. Por causa de quê? Por causa do pecado. E aí foi onde chegou todo o problema na vida do homem. Às vezes a gente pode pensar, é porque eu sou cristão e porque ainda tenho problemas. Vou explicar para você. Criança, quando você entender a sua identidade em Deus, você vai saber que quando você não conhecia Deus, você estava separado de Deus por causa do pecado. Mas em Cristo Jesus nós fomos justificados e voltamos a Deus. Mas qual é o verdadeiro problema do homem hoje? É dinheiro? Eu não tenho dinheiro, o problema é o coronavírus que é o problema. É porque eu não tive a oportunidade de estudar. É porque eu não tenho um bom emprego. E assim sucessivamente. Várias pessoas definem que o problema do homem é algo atual, que está passando agora. Mas na verdade, o problema do homem está aqui, ó. O homem está separado de Deus, dentro do pecado e debaixo do controle de Satanás. Isso se chama problema fundamental e é um estado que a pessoa se encontra, não é uma escolha. Depois do pecado, o homem está separado de Deus e ele morreu espiritualmente. E aí nós vamos lá. Quando Deus soprou o espírito de vida no homem, ele deu a essência dele ao homem. E a única forma do homem se comunicar com Deus é através do espírito. Mas aí, quando eles comeram do fruto e desobedeceram a Deus, o espírito deles morreram e eles não têm como se comunicar com Deus. Então, o homem, ele está separado de Deus. E por ele estar separado de Deus, ele tem problema. Porque o homem está separado de Deus, ele não está completo, ele não pode estar satisfeito. E esse é o problema. Se você não está completo, você vai estar sempre insatisfeito até que você se complete. E aí, às vezes, as pessoas falam assim, é porque eu não tenho um esposo, ou é porque eu não tenho uma namorada, ou é porque eu não tenho isso. Então, por isso que eu não estou completo. Mas o que acontece é que nós sempre estaremos incompleto buscando algo. Quando tem um esposo, aí vai lá, eu preciso de uma casa. Quando tem uma namorada, não, eu preciso de dinheiro para casar. E assim sempre vai buscando alguma coisa, e mais alguma coisa, e mais alguma coisa. Por quê? Na verdade, o problema da insatisfação do homem, o princípio da criação. Deus criou o homem para adorá-lo. E o homem não pode mais adorar a Deus, porque ele está separado de Deus por causa do pecado. E o que acontece? Quando nós estamos separados de Deus por causa do pecado, não tem como sermos satisfeitos. Independente de coisas físicas, nós podemos atribuir o problema do homem às coisas físicas. Mas o verdadeiro problema do homem começa com a separação de Deus.
Logo depois vem o pecado. Existe o pecado original, que é um estado, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, não tem como se livrar do pecado, a não ser através de Jesus Cristo. Então, o pecado separa o homem de Deus. E se nós nascemos do pecado, não tem como voltarmos a Deus. E esse é o nosso estado. Esse é o nosso estado. E esse é o problema real. Então, estamos separados de Deus, não podemos cumprir o princípio da vida. Nós não podemos viver para aquilo que fomos criados, que é adorar a Deus. Logo depois, o pecado nos separou de Deus e agora vem o pecado consequencial. O que é o pecado consequencial? É o pecado que nós cometemos já com a nossa própria vontade, nosso próprio entendimento. Porque nascemos do pecado, aí já estamos dentro do estado do pecado original. Automaticamente nós vamos seguir com esse entendimento do pecado e vamos cometer o pecado consequencial. E daí não tem como o homem voltar para Deus. É uma sequência, é como se fosse uma bola de neve, uma coisa vai levando a outra coisa. E logo depois, o que foi que aconteceu? Satanás passou a fazer parte da vida do homem. Porque até antes de Gênesis 3, onde Satanás se apresenta através da serpente, Satanás não tinha acesso à vida do homem. Quando o homem deixou de ouvir a voz de Deus, ele deu legalidade a Satanás. Quer dizer, abriu-se uma porta e Satanás pôde entrar na vida do homem. E antes ele não podia, porque o homem estava debaixo da cobertura de Deus. E é por isso que Deus colocou a árvore lá no meio do jardim, lembra? Não foi para tentar o homem. Foi para que de todos os lugares que o homem tivesse no jardim, ele pudesse olhar para a árvore e lembrar do que Deus falou. E o que foi que Deus disse? Não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas no momento que o homem desviou o olhar de Deus, o que aconteceu? O homem verdadeiramente ficou como debaixo do controle de Satanás, porque Satanás entrou na vida do homem. E como consequência desse pecado original, como consequência da separação de Deus e como consequência do controle de Satanás na vida do homem, que nós chamamos de problema fundamental, o que foi que veio? O problema espiritual. O homem está totalmente separado de Deus. Ele está órfão, ele não sabe para onde ir. Então, ele tenta, através da religião, através das boas obras, através da filosofia de vida, e o homem vai tentando de várias formas chegar-se a Deus. Nós sabemos que evangelho não é religião. Religião é o homem indo até Deus. Mas evangelho foi Deus que trouxe a solução para o problema do homem, que não podia sair desse problema sozinho. Logo depois vem o quê? A idolatria. Por quê? O homem ele está perdido, não sabe, está tentando encontrar-se com Deus. E aí, o que está acontecendo? Ele busca de alguma forma. E ele não está satisfeito, porque se o homem não entende verdadeiramente quem é Deus, ele não pode estar satisfeito. Então, ele entra em quê? Na idolatria. Idolatra o dinheiro, idolatra sucesso, idolatra a família, e assim sucessivamente. O homem vive dentro da idolatria. Idolatria não é apenas uma imagem, como se fala, mas idolatria é tudo aquilo que você coloca no mesmo lugar ou acima de Deus. Tão importante quanto Deus, ou até um pouco mais importante que Deus. Então, tudo isso é idolatria. E aí, por causa da idolatria, vem o quê? O problema do homem, que continua onde? Debaixo do controle de Satanás, ok? E aí vem o quê? Os problemas emocionais. Quais são esses problemas mentais e emocionais? Ansiedade, insônia, não consegue ter paz, não consegue meditar, tem inquietação, aquele sentimento de frustração, nada dá certo para mim, aquele sentimento de invalidade. E tudo isso é um problema que o homem enfrenta por estar separado de Deus. E não fica só aí. O que acontece é que, por causa dos problemas mentais e emocionais, vem os problemas físicos. Uma pessoa que não dorme, que tem insônia, que está estressado, que tem todos esses tipos de problemas mentais, que incomoda, tem pânico, ele não tem uma saúde física boa. Por quê? Acaba atingindo a saúde física. E também já tem as enfermidades, como o vírus corona e tudo que está passando, mas acontece. E não acaba por aí. Vem o quê?
o problema após a morte. Por quê? Depois da morte segue-se o juízo. O salário do pecado é a morte. Então, aqui está a consequência da separação de Deus. E aí o que é que vem? A maldição hereditária. Eu não estou falando de maldição hereditária, que tem que ir lá, voltar no passado para pedir perdão. O que eu estou falando é da maldição hereditária que nós que não entendemos o evangelho, passamos para os nossos filhos. Se eu creio errado, eu vou ensinar errado. Ou se eu falo e eu não vivo, da mesma forma eu estou ensinando errado. E os meus filhos vão herdar esse mesmo problema. E ainda tem aqueles que não conhecem a Cristo, que tem algum vício ou alguma coisa que passa hereditário. Então, o pai fez, o filho fez e o neto vai fazer. Tem famílias inteiras que você vê, ó, a mãe divorciou, a filha divorciou, a neta divorciou, o neto divorciou, e você vai ver que existe uma linha familiar onde Satanás ele trabalha. Porque ele não quer perder alma, ele também não perde tempo, né? Então, qual é a consequência do tema fundamental do homem? A separação de Deus, o pecado e Satanás. A consequência são esses 6 estados do homem. Isso não é uma escolha. Se não entendemos a nossa identidade em Cristo, ou se nunca recebemos a Cristo, aqui está o estado onde nos encontramos. Ou está sem direção, procurando onde se encontrar, é na religião, muda de igreja, ou busca uma filosofia de vida, ou busca uma maneira de se sentir melhor, busca na religião, busca nas boas obras, você é uma pessoa melhor e está lutando com sua própria força. Porque o homem não consegue encontrar a solução em Cristo, ele cai na idolatria. E por causa da idolatria não resolver o problema do homem, aí vem os problemas mentais e emocionais. Como eu já falei, estresse, que é o problema do século hoje, né? É estresse, é depressão, é pânicos e assim sucessivamente. Existem vários motivos para cada um desses problemas, mas o principal motivo é estar separado de Deus. E aí, por causa dos problemas que não são resolvidos, e aí vai acumulando mais problemas, aí vem os problemas físicos, que vêm como consequência dos problemas mentais e emocionais, mas também vêm como consequência da ação de Satanás, como esse vírus coronas e outras enfermidades que não se pode ainda curar. E aí daí vem o problema após a morte, que o homem vai ser julgado. E uma vez que ele for julgado, vai ser decidido, né? Se ele não conheceu a Deus, ele está condenado ao inferno, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, boa notícia. E se nós não entendemos esse problema fundamental, nós vamos passar essa hereditariedade, onde nós vamos passar para os nossos filhos e netos, se não entendermos a palavra, né? Aqui está o homem. Aí Deus fez o quê? Enviou Jesus. Deus enviou Jesus. E Jesus, o que foi que ele veio fazer? Ele veio restaurar a nossa aliança com Deus. Ele veio perdoar os nossos pecados. E ele veio destruir Satanás. Então, somente em Cristo nós temos a solução para o problema fundamental. Porque ele somente Jesus, ele somente fez o quê? Ele veio para nos unir a Deus, aqui está, e o homem que crê, aqueles que creem em Jesus estão unidos a Deus através da cruz. Ele perdoou o nosso pecado e ele venceu Satanás. Então, se todos esses problemas atrás é a consequência do problema fundamental, em Cristo, o que acontece? Nós já temos o problema resolvido. Pensa bem. E aí o que acontece? É que na Bíblia fala de 3 posições muito importantes no Antigo Testamento que representa Cristo, né? O profeta, que era aquele que falava com Deus e trazia a resposta para o povo. E aí o que foi que Jesus fez? Ele disse em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O sacerdote
era quem fazia o sacrifício pelo pecado. Para o pecado ser perdoado, o sacerdote ia lá e oferecia o sacrifício. Jesus fez o sacrifício perfeito na cruz. Então, ele perdoou nosso pecado e pagou o preço pelo pecado. Então, ele é o verdadeiro profeta, o verdadeiro sacerdote. E agora era o rei. Quem era o rei? O rei era quem tinha o poder mais alto de todo o reino. Ele é que ditava, né? E ele era direcionado por Deus e ele era que ditava o que iria acontecer. Então, como o verdadeiro rei, Jesus fez o quê? Venceu Satanás. E aí a palavra, o que é que a palavra diz? Todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Então, Satanás já não tem mais reino. Lembra quando Jesus foi tentado lá no deserto e Satanás fala assim, ó, eu vou te dar tudo isso aí se você prostrado me adorar. Mas aí Jesus vai lá, morreu na cruz, venceu o pecado, venceu Satanás e todo o poder foi dado para ele. Então, Jesus como verdadeiro profeta, ele nos levou de volta para Deus. Jesus como verdadeiro sacerdote, ele perdoou nosso pecado de uma vez por todas. E Jesus como verdadeiro rei, ele destruiu o poder de Satanás. Então, de uma vez por todas, ele resolveu o problema do homem. O homem já não está mais separado de Deus porque está em Cristo. O pecado já não mais domina o homem e nem Satanás domina o homem. Por quê? Jesus solucionou esse problema. E qual é a nossa identidade em Cristo? Nós já entendemos como estávamos e o que Satanás fez. Entendemos o poder de Jesus, o que ele fez. E agora nós vamos entender qual é a nossa posição como filhos de Deus. A primeira coisa é, em Jesus, nós fomos feitos, o quê? Filhos de Deus. Não estamos mais vagando. Em Jesus, nós já não fazemos mais idolatria. Por quê? Somos o templo do Espírito Santo e temos a direção do Espírito Santo. Em Jesus, nós não temos mais os problemas emocionais e mentais. Por quê? Porque colocamos tudo diante dele em oração e sabemos que nós temos as respostas das nossas orações. Porque nele nós temos respostas de oração. É uma promessa. Em Jesus já não temos os problemas físicos. Por quê? Porque nós temos autoridade contra as trevas. E ainda que tenhamos um problema físico, isso não vai nos deter de desfrutar de Cristo. Por quê? A nossa cidadania é o quê? Está nos céus. Nós já não pertencemos mais a este mundo. E o que é que acontece? É que não estamos só. Mas nós temos a ajuda dos anjos. Como quando nós oramos, Deus mobiliza os anjos e ele traz a resposta. E mais ainda, quando nós entendemos a nossa identidade, que somos filhos de Deus, temos a direção do Espírito Santo, não estamos mais perdidos. Não precisamos mais estar dentro da aflição, dentro do estresse ou dos problemas mentais. Nós vamos aqui a Deus em oração. Aí Deus vai lá, mobiliza os anjos, porque nós já temos poder para repreender a ação de Satanás. E aí Deus vai lá, mobiliza os anjos e nossa cidadania já não é mais aqui. O que é que acontece? Nossa cidadania é dos céus. E quando nós entendemos isso, nós nos tornamos testemunhas. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Então, se nós somos salvos através do Evangelho e cremos na palavra de Deus, o que é que acontece? Nós somos curados, nós somos transformados e nós somos colocados aonde Deus quer. Nós não precisamos mais correr atrás do sucesso, porque Deus vai nos colocar lá. É só termos o entendimento correto e deixarmos o Espírito Santo liderar a nossa vida. E quando nós temos essa experiência com Deus, o que é que acontece? Nós fazemos evangelização mundial. Não só evangelização mundial no sentido de você ir para outro país, mas você entende que todas as pessoas que estão ao seu redor, o que elas precisam? De Jesus. Por quê? A solução do problema do homem não está nas coisas físicas, não está no dinheiro, não está em relacionamento, não está nada disso. E o problema real do homem também não é esse. Mas o problema real do homem é estar separado de Deus, o pecado de Satanás. E só Jesus pode solucionar esse problema. E também anular as consequências desse problema na nossa vida. E quando nós experimentamos isso, nós somos testemunha do Senhor. Porque evangelização não é você sair falando
É você viver o evangelho. E as pessoas vão ver Cristo em você. As pessoas verão Cristo em você. E daí você vai proclamar o amor de Cristo, porque você é uma testemunha. E essa é a nossa identidade, de filhos de Deus. Então, dentro da nossa identidade, o que é que está? Nós somos filhos de Deus, o que quer dizer? Nós temos a proteção de Deus, temos a cobertura dos céus. Dentro da nossa identidade está o quê? Nós somos o templo do Espírito Santo, nós não estamos só. O próprio Deus vive em nós. Dentro da nossa identidade está o quê? As respostas de orações. Quando nós nos sentimos aflitos, nós vamos até Deus em oração. Por quê? Porque Ele responde às nossas orações. Dentro da nossa identidade como filho de Deus, o que é que tem? A autoridade para vencer Satanás. Para dizer não ao pecado e permanecer ouvindo a voz de Deus. E dentro da nossa identidade, o que é que nós temos? Nós temos também a ajuda dos anjos, porque quando oramos, Deus, Ele envia, Ele mobiliza os anjos, são espíritos ministradores a favor daqueles que hão de herdar a salvação. E aí vem o quê? Dentro da nossa identidade como filho de Deus está o quê? A nossa cidadania nos céus. Não precisamos colocar a nossa força, colocar o nosso esforço dentro das coisas desse mundo. Por quê? Porque em Cristo nós já temos tudo. Aonde Deus tem que nos colocar, Ele vai nos dar força espiritual, Ele vai nos dar entendimento, Ele vai quebrar as forças das trevas e Ele vai nos colocar lá. Imagine, Ele colocou José como governador do Egito e José era judeu. Você já imaginou? É assim que Deus faz. Então, onde nós temos que colocar a nossa força, onde nós temos que colocar o nosso entendimento, onde temos que colocar a dedicação? Em Cristo e na salvação. A verdadeira adoração é quando nós nos concentramos em Deus. E aí, dentro da nossa identidade, tem o quê? Nós seremos testemunha e compartilharemos a verdade do Evangelho a todos aqueles que estão em trevas e não sabem. Eles estão nas trevas achando que o problema dele é algo físico, é um relacionamento, é dinheiro, é oportunidade. Mas o verdadeiro problema do homem não é esse. E também a solução para o problema do homem não é algo físico, mas é crer em Jesus Cristo. João 1,12. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E nós temos toda a nossa vida renovada. Que você possa ter entendido, e agora eu vou te chamar para você fazer. As crianças vão fazer a oração em louvor, ok? E os adultos vão orar orando realmente. Jesus é o Cristo de Deus, o caminho para Deus. Do pecado e maldição me libertou, e na cruz Ele tudo consumou. Como rei a Satanás venceu, pam, pam, pam. Jesus vem morar em mim. Agora sou filho de Deus. Amém? Agora, Deus, nós queremos agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de entendermos a Tua palavra. E que cada uma das pessoas que ouviram essa palavra possa ter o entendimento correto e se prostrar diante de Ti. Para que o Senhor possa solucionar o problema do homem. Porque o problema do homem não é coisas físicas, não é relacionamento. Mas o problema do homem está separado de Deus, dentro do pecado original. E está debaixo da ação de Satanás. Mas Cristo Jesus já solucionou tudo isso na cruz do Calvário. Por isso eu te convido para ser o meu Senhor, o meu Salvador, reconhecendo o meu estado de pecado e agora pedindo que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Porque hoje eu sou filha de Deus. Em nome de Jesus Cristo eu oro e agradeço. Amém.